Olá pessoal, então enfim, retornando aí às nossas aulas, depois de uns problemas técnicos que tive aqui. Peço mais uma vez desculpa para vocês, mas acredito que agora tenha solucionado isso aí, ok? Então vamos dar continuidade aqui com a nossa aula 9, tratando agora do tema das congruências, conteúdo que pode ser encontrado lá no capítulo 7 da apostila que estamos seguindo, páginas 96 a 112, ok? Bom, então vamos lá, né? Então, começando com as definições, definição básica de congruência. Então, como é que a gente define, né? A gente fixa um inteiro, um natural, né? M, que eu não coloquei, não deveria ter colocado um M estrela aqui, né? Vou colocar aqui um M estrela, porque a gente está adotando os naturais começando do zero, né? Esse M a gente vai considerar maior ou igual a 1, né? Então, fixa um natural M, a gente vai dizer que dois números inteiros, A e B, são congruentes, então A é congruente a B módulo M, se o M dividir a diferença de A e B. Né? Então A é congruente a B módulo M se M dividir A menos B. Notação para a congruência módulo M é essa aqui, né? A, 3 tracinhos B, mod M entre parênteses. Né? Esse M é um número fixo, né? Então a gente vai ver muito mod 3, mod 2, mod 5, mod 10, né? Esse M vai estar fixo e aí a gente vai avaliar essa congruência mod M. Bom, da maneira como está aqui, não é muito claro o que significa essa tal congruência. A proposição seguinte, ela, num certo sentido, esclarece o que a gente quer dizer com a congruência. Né? Então, dois elementos A e B são congruentes módulo M, C e somente C, eles possuem o mesmo resto na divisão por M. Então, essa proposição, ela talvez deixe mais claro o significado da congruência. Então, dois elementos são congruentes, C e somente C, quando você os divide por M, você tem o mesmo resto. Então, a demonstração é simples. Né? Então, supondo que eles são congruentes módulo M, né, que por definição significa que o M divide a diferença de A e B, ou seja, então, né, o A menos B é M vezes alguém. Então, A menos B é M vezes um certo K. Vamos dividir o B por M, por exemplo, pelo algoritmo de Euclides. Então, o B vai ser M vezes um quociente mais um resto. Esse resto tem que estar entre 0, inclusive 0, e no máximo M menos 1. Né? Então, R entre 0 e M. Passando o B para o lado de lá, eu tenho que A é B mais MK. Mas agora você substitui o B aqui por MQ mais R. Coloca o M em evidência aqui. Você obtém que A é M vezes esse quociente mais esse R. Como o R está ali no teu intervalo, essa aqui é a expressão que define a divisão do Euclides lá. Né? Como era única, esse R também é o resto da divisão de A por M. Então o resto é igual ao do B, como a gente esperava. Né? Supondo agora o contrário, né? Supondo que A e B têm o mesmo resto na divisão por M, então dividindo A por M eu tenho um quociente que eu estou chamando de Q1 e um resto R. Dividindo B por M eu tenho um quociente Q2 e o resto R. Né? Aqui eu não acrescentei, mas esse R é um R entre 0 e M. Né? Podia até colocar aqui, vamos aproveitar aqui. Né? Com R entre 0 e M. Então aí você faz a diferença, A menos B, o R vai se cancelar, eu tenho que A menos B é M vezes isso aqui, ou seja, o M divide a diferença, que é a definição de ser A congruente a B módulo M. Então de fato são equivalentes, e essa visão do resto igual talvez seja mais esclarecedora, né, para esse contexto, para esse conceito de congruência. Bom, a próxima proposição, que vai demonstrar que essa relação de ser congruente é uma relação de equivalência, né? De acordo com o que a gente viu no vídeo de uma aula anterior. Então essa proposição aqui basicamente vai mostrar que essa relação de congruência é uma relação de equivalência. Então nós vamos ver que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Eu vou deixar a demonstração para vocês como exercício, não é difícil, tentem fazer depois. Né? Então, basicamente é o que? Reflexividade é que um elemento se relaciona com o outro, né? Ou seja, A é congruente a si próprio módulo M. Simetria, se um A é congruente ao B módulo M, então o B também é congruente ao A módulo M.
E a transitividade, se o A é congruente a B módulo M e o B é congruente a um C módulo M, então o A é congruente ao C módulo M. Demonstração bem simples, deixo para vocês como exercício. Okay? Então essa proposição está demonstrando que a relação, né, se eu definir A se relaciona com B nos inteiros, da seguinte maneira: se relaciona se for congruente a congruente a B módulo M. Essa relação, pela proposição anterior, é uma relação de equivalência. Certo? Se você lembrar do vídeo anterior, né, as relações de equivalência num conjunto, elas dividem um conjunto em grupos. Né? Esses grupos contêm os elementos que se relacionam entre si, as chamadas classes de equivalência. Né? Então, dada a relação de equivalência, você pode definir a classe do elemento A como sendo o conjunto formado por todos os elementos que se relacionam com A. Né? Então, nós vimos isso no vídeo anterior. Então, como a gente viu na proposição que antecedeu essa última, essa relação de equivalência, né, essa relação de congruência, as classes dessa relação de congruência são os conjuntos dos elementos que têm o mesmo resto na divisão por M. Né? A gente costuma chamar essas classes de resto módulo M, essas classes de equivalência, né, dessa relação, como classes de resto módulo M. Vou fazer um exemplo aqui para o M igual a 5. Né? Se eu fizer M igual a 5, a minha relação vai ser A congruente a B módulo 5. Quais vão ser as classes de equivalência? Vamos olhar algumas aqui. Né? A classe do zero vão ser todos os números que têm o mesmo resto na divisão por 5 que o zero tem. Né? O resto da divisão de 0 por 5 é 0. Então você vai ter aqui todos os números que têm resto 0 na divisão por 5, ou seja, todos os múltiplos de 5. Então a classe do zero é formada por todos esses elementos, listei alguns aqui, que são os que têm resto 0 na divisão por 5. Então qual é a classe do 1? A classe do 1 é formada por todos os conjuntos, pelo conjunto de todos os elementos que têm o mesmo resto na divisão por 5 que o 1. Né? O 1 na divisão por 5 tem resto 1. Né? Então aqui você vai botar todos os números que têm resto 1 na divisão por 5. E assim por diante. Né? Então você olharia que o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4 têm classes distintas. Se você fosse olhar para a classe do número 5, né, o 5 tem resto 0 na divisão por 5. Então a classe do 5 é a mesma classe do 0. Né, porque você está vendo aqui que o 5 está aparecendo aqui. Né? Então essa relação de equivalência divide o conjunto dos inteiros em 5 classes, né, que são as classes dos possíveis restos da divisão por 5. Resto 0, 1, 2, 3 ou 4. Okay? Então essas 5 classes, como eu estou falando aqui, esgotam todos os números inteiros. Né? Se você faz a união de todos esses elementos que estão aparecendo aqui, você tem todo o conjunto dos números inteiros. Né? E cada classezinha dessa aqui é formada por elementos que compartilham a mesma propriedade. Qual propriedade? A propriedade de ter o mesmo resto na divisão por 5. Certo? Então, nesse sentido que você tem uma equivalência, né? Equivalência da propriedade de ter mesmo resto na divisão por 5. Okay? Então, como a gente comentou ali, né, pela definição das classes de equivalência, naturalmente a classe do 0 é a mesma classe do menos 5, que é a mesma classe do 5. Por quê? Porque são todos elementos que se relacionam. Né? Então, quer dizer, o 0 é um representante da classe, mas o menos 15 também é um representante da mesma classe. Né? Qual que eu coloquei aqui? Ó? O menos 5. O menos 5 também está ali. Então essa classe aqui, esse conjunto, eu estou representando pelo representante 0, que é um elemento que está aqui. Mas eu poderia representar pelo representante menos 5, pelo representante 10. Né? É o que eu estou querendo dizer aqui. A classe do 1 é a mesma classe do menos 4, que é a mesma classe do menos 9, que é a mesma classe do 6. Certo? Que são todos elementos da mesma classe. Qualquer elemento que more nessa classe pode ser um representante dela. Né? Muito bem. Vamos ver aqui. Uma outra proposição é que, fixado M, né, todo número inteiro é congruente módulo M a apenas um dos valores, 0, 1, 2, 3 até M menos 1, que são os possíveis restos na divisão por M. Né? Seria a generalização do que a gente viu aqui, por exemplo, da congruência módulo 5. Módulo 5 nós vimos que tem exatamente 5 classes. Quais são as classes? As classes dos possíveis restos. Né? Então aqui o resto podia ir desde 0 até 4. Se for M fixo, as classes possíveis seriam 0, 1, 2, 3 até M menos 1. Né? É o que a gente vai ver nessa proposição aqui.
mas isso segue do algoritmo de Euclides, né? Pega um número A qualquer, quando você o divide por m, né, você vai ter um quociente e um resto, esse resto está entre 0 e m menos 1. Né? Então, se você faz a diferença de A e R, A menos R é QM, portanto A menos R é um múltiplo do M, ou seja, A é congruente a R módulo M, certo? E como o resto é bem determinado quando você fixa o número A está congruente a apenas um dos valores entre 0 e M menos 1. Okay? Então, quando a gente for representar a congruência módulo M, basta que a gente considere as classes de 0, de 1, de 2 até m-1, ou seja, m classes. Né? Então, em particular, existem exatamente m classes de resto módulo m. Tudo bem? É interessante, uma coisa que interessante que aparece nesse contexto das classes de equivalência, é que esse conjunto ele passa a ter uma álgebra diferenciada. Né? Então veja, eu poderia formar um conjunto cujos elementos são as classes de equivalência, e aí eu vou fazer somas e multiplicações dessas classes. Já já vamos deixar claro isso aí. Primeiro vamos provar a seguinte proposição. Em proposição, suponha que A é congruente a B módulo M e que um A' é congruente a B' módulo mesmo M. Então, se eu somar A com A' e B com B', os resultados vão ser congruentes também módulo M. Né? Então, A congruente a B módulo M e A' congruente a B' módulo M. Então, A mais A' é congruente a B mais B' módulo M. E também se eu multiplicar A vezes A' é congruente a B vezes B' módulo M. Ok? Da mesma forma, se eu somar ou subtrair, somar ou multiplicar ambos os membros de uma congruência por um número fixo, um número inteiro fixo, a congruência é mantida. Né? Então, se A é congruente a B módulo M, então se eu somar K desse lado e K desse lado, continua a congruência. Então, A mais K é congruente a B mais K, e A vezes K é congruente a B vezes K módulo M. Demonstração bem simples, vamos fazer aqui a dessas duas primeiras aqui, essa outra eu vou deixar como exercício. Então vamos mostrar que A mais A' é congruente a B mais B', assumindo a congruência desses pares aqui. Né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que A mais A' menos B mais B' é um múltiplo de M. Isso que a gente tem que mostrar. Essa é a definição de ser congruente módulo M. Então, por hipótese, o A é congruente a B módulo M, então A menos B é um múltiplo de M. Da mesma forma, o A' e B' são congruentes a módulo M, então A' menos B' é um múltiplo de M também. Né? Então o que eu pego agora? Eu somo essas duas coisas. Vou somar esse com esse. Eu vou ter A menos B mais A' menos B' é igual a MQ1 mais MQ2. Né? Aí agora você agrupa aqui, né? Porque onde que a gente quer chegar? Eu quero chegar nisso aqui. Ó. Eu quero chegar aqui. A mais A' menos B mais B' é um múltiplo de M. Mas aí é só você ajeitar aqui, né? Eu ajeito esse A com esse A', eu tenho A mais A', menos, boto B, menos em evidência, menos B mais B', vai ser igual a essa soma que é M vezes Q menos Q1. Então tá aqui, né? A mais A' menos B mais B' é um múltiplo de M, portanto a gente chega onde a gente queria, né? A mais A' é congruente a B mais B'. Um pouquinho mais elaborado, mas só um artifício que você usa aqui é mostrar que isso aqui também vale. Né? Então, se o A multiplico por A', vai continuar sendo congruente a B vezes B'. O que eu faço? Eu quero mostrar que A vezes A' menos B vezes B' é um múltiplo de M. Então, olhe para a diferença. A vezes A' menos B vezes B'. O que eu faço? Eu acrescento, né? Eu somo e subtraio o mesmo elemento esperto aqui. Ó. Eu vou somar e subtrair o elemento que é uma multiplicação cruzada. Né? A vezes B'. Então eu faço A menos A' menos A vezes B' mais A vezes B' de novo, né? Estou somando zero aqui para não modificar essa expressão. Aí agora eu junto os dois primeiros e os dois últimos. Né? Boto o A em evidência aqui. Ó. Tenho A vezes A' menos B'. Aqui eu coloco B' em evidência. Eu tenho A menos B vezes B'. E agora você usa a hipótese de que A' é congruente a B', ou seja, A' menos B' é um múltiplo de M. Então é um M vezes Q2, como a gente tinha denotado aqui antes, né? E da mesma forma que A menos B também é um múltiplo de M, né? É M vezes Q1.
Então eu boto o m vezes q1 no lugar do a menos b. Agora eu posso colocar o m em evidência. Então eu vou chegar aqui a esse quociente. Então a diferença de a vezes a' menos b vezes b' é um múltiplo de m, ou seja, a vezes a' é congruente a b vezes b'. Escrevam aí depois essa demonstração e tentem demonstrar esse item 2 aqui também, ok? Não terão muita dificuldade. Uma questão de notação é que na apostila vocês vão ver que ele usa essa notação aqui para representar a classe de equivalência de um elemento A módulo M. Ele usa esse colchete com índice M. Deixa eu ver se eu localizo aqui na apostila para mostrar para vocês. Aqui. Onde é que aparece aqui a primeira vez? Vou localizar aqui. Aqui, ó. Seção 7.2. Ele chama a classe de congruência de um elemento de A colchete índice M. É uma notação muito justa e bem específica, né? Porque é preciso deixar claro de que M você está falando. É uma congruência módulo 5, módulo 10, módulo 2000, certo? Então ele deixa claro aqui no subíndice o M. Né? Porém, quando vocês acessarem outras bibliografias, vocês vão ver que essa não é uma notação muito comum. Né? Em situações de estudo de congruência, o M em relação ao qual você está tomando a congruência, ele é bem claro, ele está claro no contexto. Então, em geral, você não precisa deixar especificado esse índice M, e a gente costuma usar a notação com barra em cima do número inteiro A. Certo? Então, ao invés de escrever colchete A índice M, eu vou escrever A barra. Tá certo? Então, quer dizer, só para fixar a notação da apostila, se eu estivesse tomando a congruência módulo 5, ele denotaria por 0, colchete 0, índice 5, né, a classe do 0, a classe do 1, índice 5, a classe do 2, classe do 3, classe do 4. Né, naquele exemplo anterior, né, se eu voltar aqui, ó, né, aqui, ó, né, esse aqui ele estaria denotando 0, índice 5. Aqui 1, índice 5. Aqui menos 5, índice 5. Né? A gente não vai, em geral, usar essa notação. Tá? Ok? A gente vai denotar por A barra. Tá? Então, note que se eu colocar A barra, não está claro aqui. Se eu simplesmente vier aqui agora e falar para você, 7 barra. 7 qual a classe de congruência desse 7? É em relação a QM, né? Não está claro. Mas no contexto do exemplo, onde você estiver aplicando, isso aí vai estar bem esclarecido e vai ser desnecessário você representar o índice M. Ok? Estou voltando, né? O conjunto formado por todas as classes de resto módulo M a gente chama de ZM. Ok? Então a gente viu que as classes de congruência módulo M existem exatamente M classes. A classe do 0, do 1, do 2 até o M-1, né, que são as classes de todos os restos possíveis. Né? Então eu vou formar um conjunto formado por essas classes. Note que é um conjunto bastante estranho de princípio. Né? Os elementos desse conjunto não são números. Os elementos desse conjunto são classes de congruência. Então cada elementinho aqui, ó, 0 barra, 1 barra, 2 barra, m-1 barra, na verdade eles são conjuntos. Né? Eles são as classes de equivalência desses elementos na relação de congruência por m. Ok? Mas a gente viu que, uma vez que você considera as classes módulo m, você tem exatamente m classes. Então esse conjuntinho ZM ele tem m elementos. Né? Então um exemplozinho aqui, o Z3. Né? Z3 seriam as classes de resto módulo 3. Quantos restos nós temos possíveis por 3? Temos 3 restos possíveis, 0, 1 ou 2. Né? Então os elementos desse conjunto Z3 são a classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2. Certo? Aí aqui eu ilustrei, né? Onde esse 0 barra deve ser compreendido o quê? 0 barra é a classe do 0 na congruência por 3. Então são todos os números inteiros que têm resto 0 na divisão por 3, ou seja, os múltiplos de 3. Né? Então aqui representei os elementos. Na notação do livro seria 0 colchete índice 3. Né? Esse 1 barra que aparece aqui é a classe do 1. Então aparece, está representando o conjunto de todos os inteiros que tem resto 1 na divisão por 3. Certo?
Então, na apostila seria o colchete 1, índice 3, e da mesma forma o 2 barra está representando o conjunto de todos os inteiros que tem resto 2 na divisão por 3. Segunda apostila seria essa notaçãozinha aqui. Tá? Bom, de acordo com essa proposição que a gente acabou de demonstrar aqui, mais precisamente esse item 1 da proposição, a gente pode criar uma álgebra bem fora do convencional nesses conjuntos EM aqui. Então, pela proposição anterior, a gente pode definir uma operação de soma e de multiplicação entre esses elementos estranhos aqui. Vou definir da seguinte maneira: eu vou somar a classe de x com a classe de y da seguinte maneira. Entenda que esse símbolo aqui é uma definição, tá certo? Então a definição da soma da classe de x com a classe de y é eu fazer o quê? Eu pego o x e o y, somo eles como números inteiros e pego a classe desse elemento. Essa é a soma. Então a soma das classes é a classe da soma. Da mesma forma, a multiplicação das classes é a classe da multiplicação. Ok? É importante você notar que, lembre-se o seguinte, né? Quando você pega uma classe, essa classe tem representantes. Né? Então, num certo sentido, essa definição aqui está dependendo do representante que você escolhe. Né? Por exemplo, se aqui no Z3 eu fosse somar 0 com 1, a classe do 0 ela é representada por 0, mas ela é representada pelo menos 6 também, é representada pelo menos 3. A classe do 1 é representada pelo 1, mas também é representada pelo menos 2, pelo 7, pelo 10. Né? Então, quando você for somar esses dois elementos, eu teria que verificar que essa definição aqui não depende do representante que você escolhe. Mas isso é justamente o conteúdo daquela proposição anterior lá. Você para refletir um pouquinho, você vai chegar a essa conclusão. Vamos demonstrar isso aqui nesse exemplo. Vamos pegar 16. Quais são os elementos 16? São todas as classes de resto possíveis na divisão por 6. Então, tenho a classe do 0 até a classe do 5. Então, vou pegar dois elementos específicos aqui. Vou pegar a classe do 2. A classe do 2, olha só, eu escolhi um outro representante para a classe do 2. O número 26 também é um representante da classe do 2, certo? Porque o resto da divisão de 26 por 6 é 2. Né? Então, eles representam a mesma classe. A classe do 5 também é representada pelo número menos 7, né? Que o resto da divisão de menos 7 por 6 também é 5. Você poderia conferir isso também fazendo a diferença de 5 para menos 7. Né? Esse resultado tem que dar um múltiplo de 6, de fato. Né? 5 menos 7 é 12, que é um múltiplo de 6. Então 5 e menos 7 são congruentes. Módulo 6, por isso representam a mesma classe. Claro? Então eu tenho aqui dois pares de classes. Aliás, eu tenho um par de classes, né? A classe do 2 e a classe do 5. E escolhi aqui um par de representantes para cada uma delas. Vamos mostrar que aquela soma lá está bem definida. Então eu quero somar essa classe com essa. Bom, então digamos que eu escolhi aqui o representante 2 para essa e o representante 5. Pela minha definição lá, somar a classe do 2 com a classe do 5 seria somar o 2 com 5 e pegar a classe disso. Né? Então, a classe do 2 somada com a classe do 5 seria a classe do 7. Qual é a classe do 7 em 16? Tem que pegar o resto de 7 por 6, o resto é 1. Então, o resultado deu 1. Então, a soma da classe 2 com a classe 5 deu a classe 1. Porém, essa soma teria que ser a mesma se ao invés de 2 para representar a classe do 2, eu pegasse, por exemplo, 26. E a mesma coisa se eu pegasse ao invés do 5 para representar a sua classe, eu pegasse o menos 7. Então vamos ver que vai chegar na mesma coisa. Então vou somar a classe do 26 com menos 7. Teria que ser pela definição da minha operação aqui, ó. Eu teria que somar 26 com menos 7. O que é 26 menos 7? 19. Então eu teria que olhar para a classe do 19. Qual é a classe do 19? É a classe do resto da sua divisão por 6. Qual é o resto da divisão de 19 por 6? 1. Então você vê que bateu aqui sem problemas. E então a definição da soma não depende do representante escolhido para cada uma dessas classes. Ok? Muito bem, aqui eu coloco uma tabelinha com as operações, por exemplo, do conjunto Z3. Né? Eu coloquei uma tabelinha pequena aqui, né? um conjuntinho pequeno de classes de resto. Então, o anel dos inteiros de classe de resto Z3
é formado por três classes, classe do 0, do 1 e do 2. Vamos olhar para a tábua de adição dessa operação, dessa operação em Z3. Então vamos ver aqui que a soma aqui é só você somar coluna com linha, né? Então aqui eu estou somando 0 com 0, 0 com 0 seria a classe do 0, 0 com 1 seria a classe do 0 mais 1, que é 1, classe do 0 mais 2, né? Aliás, desculpa, 0 mais 2 seria a classe do 0 mais 2, que é 2, né? Só somar termo a termo usando a definição aqui, certo? Talvez um pouquinho mais elaborado seria aqui, ó, 2 com 1. Qual seria a soma de 2 com 1? Pela definição seria a soma, a classe do elemento 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então você teria que olhar para o resto da divisão de 3 por 3, o resto é 0. Né? Então por isso que 2, a classe do 2 somado com a classe do 1 é a classe do 0. Então você nota que aqui você tem uma álgebra que foge um pouquinho do convencional. Né? No certo sentido, essa álgebra está resultando 2 mais 1 igual a 0. Né? Se você fizer aqui 2 mais 2, seria a classe do 2 mais 2, que é 4. Classe do 4 em Z3 seria o quê? Qual é o resto da divisão de 4 por 3? É 1. Né? Então, 2 mais 2 seria a classe do 4, que é a mesma classe do 1. Então, nessa álgebra estranha, aí, no certo sentido, 2 mais 2 está resultando em 1. Okay? E a mesma coisa com a multiplicação, né? Multiplica termo a termo. Aqui você vê o seguinte, né? O zero ele é um elemento neutro para a soma. Né? Se eu somo zero com a classe, o resultado dá a mesma classe que deu ali. Né? Tanto a esquerda como a direita. Né? Se eu somo o elemento está aqui somado com zero, está dando o mesmo elemento aqui. 0, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 2 mais 0 dá 2. Então o zero é um elemento neutro da adição. E se você olhar na tábua da multiplicação, o 1, a classe do 1, é um elemento neutro para essa multiplicação, né? Que quando você multiplica o elemento pela classe do 1, dá o próprio elemento aqui. Né? Aqui você também nota que ao multiplicar 2 por 2, né, qual é o resultado da multiplicação da classe de 2 pela classe de 2? Daria a classe de, aqui ó, lembra da definição, seria a classe de 2 vezes 2, então aqui daria a classe do 4. Né? A classe do 4 é a classe do 1. Então essa multiplicação estranha está dando 2 vezes 2 igual a 1. Ok? Depois vocês olhem na apostila lá, né? Ele faz lá uma tábua maiorzinha. Vou ver aqui onde é que ele posicionou aqui. Aqui, ó. Ele faz aqui a tábua do Z5, por exemplo. Da adição. Aqui é a da adição. E mais abaixo ele faz a da multiplicação. Né? Então aqui no Z5 você vê, por exemplo, uma coisa do tipo, a classe do 4 vezes a classe do 2 seria a classe do 8. Qual é o resto de 8 por 5? É 3. Né? Então 4 vezes 2 seria a classe de 4 vezes 2 seria a classe de 3. Então, no certo sentido, nessa álgebra, 4 vezes 2 dá 3. 4 vezes 3 seria a classe de 12. 12 dividido por 5 tem resto 2. Então 4 vezes 3 está dando o resto 2. Ok, gente? É importante notar também que, segundo a definição das operações, né, se eu tomar a classe de uma combinação linear assim, eu posso colocar a barra em cada uma dos elementos. Né, e obter isso aqui. Né, porque a classe de uma soma é a soma das classes. E aí, quando você fizer a classe de AX, também pela definição do produto, é a mesma coisa que classe de A vezes classe de B. Então eu posso expandir essa barra aqui, né, que representa a classe do elemento inteiro, para cada um dos elementos componentes. Isso é muito utilizado nos exercícios, nos desenvolvimentos. Né? Se você notar também, qual é a classe de uma potência? Né? Eu poderia acrescentar aqui, deixa eu pegar aqui, fazer junto aqui. Se eu fizer o seguinte, ó. Opa. Pegar aqui a classe de A elevado a N. Qual é a classe do elemento A elevado a N? Isso aqui seria a classe do elemento A vezes ele mesmo N vezes. Né?
n vezes. Não é isso? Vou pegar aqui n vezes. Não é isso? Então, a classe do elemento A com potência n seria a classe. Aliás, deixa eu fazer de volta aqui. Isso aqui seria vezes. Aqui dentro vai aparecer, né? Certo? Aqui n vezes. Né? A elevado a n é A vezes ele mesmo, n vezes, pela definição do produto das classes, né? Essa é a classe do produto, então essa barra eu posso colocar em cada um. Então, mais uma vez, isso aqui no fundo é... Opa! Vou colocar um parênteses aqui. Claro. Opa! Então, a classe da potência é a potência da classe, né? Então, se aparecer um expoente aqui dentro da barra, eu posso colocar ele para fora, onde a justificativa disso é você estar usando a definição da multiplicação por n vezes, né? Okay? Então, isso costuma ser bastante utilizado no desenvolvimento das demonstrações e assim por diante. Ok. Vamos lá. Então, segue também é uma outra coisa importante que a gente usa o tempo todo, né? É uma questão de você observar, né? A consequência das definições das operações, é que essa soma e essa multiplicação que a gente acabou de definir em Zm, elas gozam das mesmas propriedades que as operações dos inteiros tinham, né? Comutatividade, associatividade, a distributividade da multiplicação em relação à adição, existência de elemento neutro, de elemento oposto, certo? Por quê? Né? Porque basta você olhar na definição. Quando você somar a classe de x com a classe de y, isso aqui seria a classe de x mais y. Só que x mais y é igual a y mais x pela comutatividade da adição nos inteiros. Então isso aqui ficaria igual a classe de y mais x, que quando você abre, vira a classe de y mais a classe de x, e aí você mostra a comutatividade da adição de classes. Né? Da mesma forma, a comutatividade da multiplicação. Né? O que seria x barra mais y barra? Seria barra em x vezes y. Só que x vezes y é igual a y vezes x. Então ficaria igual a barra em y vezes x. Aí você abre a barra para cada elemento, você chega nessa comutatividade. Ok? Então seria isso, né? Seria uma sequência de passos na qual você está usando no fundo as propriedades que os inteiros possuem. Certo? Então, essas operações que a gente acabou de definir em Zm possuem todas essas propriedades que os inteiros já tinham, né? Comutatividade, associatividade, distributividade e os elementos neutros que a gente comentou. Né? O zero barra, a classe do zero é o elemento neutro da adição. Né? E a classe do 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, ao você multiplicar um elemento, uma classe, pela classe do 1, não muda o resultado. Né? Você também tem um elemento oposto, né? Dado uma classe em Zm, existe uma outra classe em Zm que, quando somada, volta para a classe que é o elemento neutro. Que classe você tem que pegar aqui? Você tem que pegar a classe do elemento menos x. Pronto. Né? Então você tem um elemento neutro. Beleza? Uma coisa que diferencia a álgebra desses conjuntos Zm, né, desses anéis de classe de resto, deixa eu só retornar aqui e ver se eu usei essa terminologia, eu estou falando aqui, aqui, né? Foi o que eu falei antes aqui, né? Esse conjunto que você forma pelas classes de resto, você chama de anel de inteiros módulo M. Então esse Zm é o anel dos inteiros módulo M. O conceito de anel é um conceito que você vê no curso de álgebra, né? No fundo é um conjunto no qual você tem duas operações, em geral a gente chama de adição e a outra de multiplicação, e essas operações possuem aquele conjunto de propriedades que é justamente as propriedades que os inteiros têm, né? Comutatividade, associatividade, elemento neutro, etc. Né? Então o Zm é o que a gente chama de anel de classes de resto módulo M, certo? E aqui a gente
tem uma definição que aparece aqui nesse caminho, né? Que diferencia um pouco esse conjunto ZM do conjunto dos inteiros, né? No conjunto dos inteiros, você em geral não né? Você não tem elementos inversos multiplicativos. O único elemento nos inteiros que tem um inverso multiplicativo é o 1, né? Um inverso multiplicativo seria você obter um outro elemento inteiro que, quando multiplicado por ele, resulte no 1. Né? Por exemplo, o 2 não tem nenhum inteiro que, quando você multiplica o 2 por ele, resulta em 1. Né? O 3 não tem nenhum outro. O único que tem é o 1 e o menos 1. Né? O 1, quando você multiplica por 1, dá 1. Então, o inverso multiplicativo do 1 é ele próprio. Da mesma forma, o menos 1. Né? Nenhum outro inteiro tem essa propriedade. Agora, no anel dos inteiros módulo n, você passa a ter alguns elementos que são o que a gente chama de elementos invertíveis. Né? E esse é um conceito bastante importante no decorrer que a gente vai ver aqui. Então a gente vai dizer que um elemento A de Zn é invertível se existir um outro elemento B no Zm que, quando multiplicado por A, volte para o elemento neutro da multiplicação 1. Okay? Certo? Então, um elemento A é invertível, vou colocar aqui em negrito, se existir um outro elemento que, quando multiplicado por ele, resulte em 1. Esse elemento B é o que a gente chama o inverso multiplicativo de A, e em geral a gente denota por A a potência menos 1. Os elementos invertíveis dentro de um Zm, a gente junta eles todos num conjunto que a gente chama de Zm estrela. Okay? Vale notar que é o seguinte, não confundam Zm estrela com o Zm excluindo zero, né? Certo? Que é muito comum a gente denotar o seguinte, né? Então, vou até comentar aqui, colocar assim, atenção, né? Atenção, Zm estrela é o conjunto dos elementos invertíveis, não apenas os não nulos. Né? Porque a gente costuma denotar n estrela como os naturais, você só exclui o zero. Né? Quando a gente coloca uma estrelinha no símbolo, em geral a gente denota quando você exclui o zero. Aqui para a gente eu não estou apenas excluindo o zero, eu estou considerando só elementos invertíveis, e a gente vai ver que, dependendo do índice m, você vai tirar vários elementos desse conjunto. Tá? Então vou acrescentar essa observação aqui. Tá? Okay. Não apenas o conjunto dos não nulos. Okay? Preste bastante atenção nisso. Então, Zm estrela, e claro, o zero não é invertível, né? Porque o zero multiplicado por qualquer outro vai dar sempre zero, então nunca vai dar 1. Então o zero já é um elemento que não é invertível. Né? Então o zero já está fora do Zm aqui, do Zm estrela. Okay? A gente vai ver que, se o m não for um número primo, vai ter outros elementos não nulos que também não são invertíveis. Okay? Então você vai estar tirando mais elementos aí. Aqui um exemplo, o Z5. O Z5 você vai ver que o Z5 estrela de fato só vai tirar o zero. Né? Por quê? Olha um por um. Né? Tem poucos elementos, eu posso avaliar um a um aqui. Ó. Então qual é o inverso do 1? Se eu pegar 1 vezes 1, dá 1. Então o 1 é o próprio inverso dele. Qual é o inverso do 2? Eu verifico que o inverso do 2 é o 3. Por quê? Multiplico 2 por 3 dá 6. Qual é a classe do 6 em Z5? O resto de 6 por 5 é 1. Então a classe do 6 em Z5 é a classe do 1. Então pronto, né? 2 vezes 3 deu 1, significa que o 3 é o inverso do 2. Similarmente, né, pela própria igualdade aqui, o inverso do 3 é o 2. Né? 3 a menos 1 é 2. Então o inverso do 2 é o 3, portanto o inverso do 3 é o 2. Qual é o inverso do 4? Afirma aqui para você que o inverso do 4 é o próprio 4. Por quê? Multiplica 4 por 4, dá 16. Qual é a classe do 16 no Z5? Resto de 16 por 5 é 1. Então a classe do 16 é a classe do 1. Acabou. Né? Então 4 vezes 4 é 1, significando que o 4 é o inverso dele próprio. Portanto, todos os elementos exceto o 0 são invertíveis. Ó. Achei o inverso do 0, do 1, achei o inverso do 2, achei o inverso do 3 e o inverso do 4. O único que não tem inverso é o 0. Então o Z5 estrela é só de fato tirar o 0. Então aqui é um caso em que o Z5 estrela é sim
basta você tirar o zero. Agora vamos ver o Z4. Quais são os inversos possíveis aqui? O inverso do 1 é sempre ele mesmo, né? Porque 1 vezes 1 vai resultar no 1. Qual é o inverso do 3? O inverso do 3 eu afirmo que é o próprio 3. Por quê? Multiplica 3 por 3, dá 9. Classe do 9 em Z4, agora nós estamos em Z4. Né? Aquela história que eu falei lá na notação do barra, o M em relação ao qual você está considerando é sempre claro. Né? Aqui eu estou dizendo já desde o início, Z4. Então onde eu disser 9 barra nesse contexto, significa em relação a 4 a congruência. Então qual o resto de 9 por 4? É 1. Então pronto, né? 3 vezes 3 resultou em 1, significando que o 3 é o inverso dele próprio. Então o 1 é invertível, o 3 é invertível, o 0 você já sabe que não é invertível, resta avaliar o 2. Vamos olhar para o 2. Eu afirmo que o 2 não é invertível. Por quê? Bom, no Z4 é simples, eu posso testar um por um e ver se eu acho o inverso do 2. Né? São poucos elementos. Né? O 0 não é naturalmente. O 1, se eu multiplicar 2 por 1 dá 2, que não dá o 1. Né? Se eu multiplicar 2 por 2, 2 vezes 2 dá 4. Qual a classe do 4 no Z4? Teve que olhar para o resto de 4 na divisão por 4, que é 0. Então aqui acontece uma coisa curiosa que a gente já vai comentar. Ó. Você tem um produto de elementos não nulos, né? 2 vezes 2, dando 0. Certo? Então, como não deu 1, o 2 aqui não é o inverso do próprio 2. Resta ver se de repente não pode ser o 3 o inverso do 2. Multiplico 2 por 3, dá a classe do 6, que em Z4 é a mesma classe do 2. Novamente não deu 1. Então nem o 1, nem o 2, nem o 3 é o inverso do 2. Então esgotou os possíveis candidatos ao inverso do 2. Portanto, o 2 não é invertível. Então você tem um outro elemento não invertível no Z4, além do 0. Então o Z4 estrela só contém o 1 e o 3. Tudo bem? Já vamos deixar claro como que eu descubro quando que um elemento é invertível e como achar o seu inverso. Então, como saber se um certo elemento é ou não invertível e como obter o seu inverso, se isso for possível. Então, essa é uma proposição bastante importante para a sequência, é que um elemento em Zm é invertível, um elemento de classe A, né? A classe de A é um elemento invertível em Zm, se e somente se o máximo divisor comum do representante da classe com o M é 1. Tá claro? Então, isso aqui te dá um teste imediato. Né? Então, no exemplo anterior, por que o 2 não era invertível? Porque o MDC de 2 com 4 é 2, não é 1. Então, a proposição já te diria que o 2 não é invertível. Por que o 1 é invertível? MDC de 1 com 4 é 1. Beleza. MDC de 3 com 4 é 1 também, por isso é invertível. Okay? Então, essa proposição te permite garantir se o elemento é invertível. Achar o inverso a gente vai descobrir ao longo da demonstração como poderíamos fazer. Tá? Então vamos lá. Então vamos provar o caminho contrário primeiro. Vamos assumir que o MDC entre A e M é invertível e vamos mostrar que vamos assumir que o MDC entre A e M é igual a 1. Vamos mostrar que o A barra é invertível em Zm. Né? Então assumindo que o MDC é 1, eu tenho que pela caracterização do MDC, eu tenho a combinação linear de A e M dando 1 para certos inteiros x e y aqui. Você poderia descobrir essa combinação fazendo o quê? Fazendo o chiqueirinho, né, de A com M e fazendo o caminho contrário para achar a combinação linear. Era isso que a gente fazia? Né? Então você conseguiria, pelo chiqueirinho, achar esse x e esse y. Agora o que eu faço? Eu tenho essa igualdade, eu tomo barra dos dois lados aqui, certo? Então barra em AX mais MY, barra eu quero dizer em Zm, né? A classe desse elemento em Zm é igual à classe do 1. Ok? Então eu chego nessa igualdade aqui. Aqui que eu tenho de especial aqui, ó. Nesse aqui está aparecendo a classe do M. Qual a classe do M em Zm? É zero, né? A classe do M em Zm é zero, porque o resto da divisão de M por M é zero. Então a classe de M é zero, então esse elemento aqui como classe de equivalência está dando zero. Então você está concluindo que AX é igual a 1. Então pronto, você achou aqui o inverso do A. Ó. O inverso do A é a classe do X que aparece na combinação linear. Certo? Então quando você tem o MDC de A com M dando 1, você já demonstrou que o A é invertível e inclusive te deu uma maneira de achar o inverso. Certo? O elemento que aparecer aqui ó, na combinação linear, toma a barra dele e é o inverso do A. Ok? Então note que essa demonstração no meio do caminho acabou te dando uma maneira de achar o inverso.
Da mesma forma, se o A for invertível, vamos mostrar que o MDC dele de A com o M dá 1. Né? Então, supondo que o A é invertível, novamente eu estou usando que o M barra é 0, se ele é invertível, existe um X barra lá que faz o produto dele com A dá 1. Aí eu somo de propósito aqui vezes M vezes um certo Y, certo? A classe do M é 0, né? Então isso aqui na verdade eu estou somando com 0, não está mudando nada. E aí passo tudo para dentro da barra. Okay? Então o que eu estou dizendo aqui? Ó? A classe de AX mais MY é a mesma classe do 1. Em termos de congruência significa o quê? Que AX mais MY é congruente a 1 módulo M. Ou seja, a diferença desse para 1 é um múltiplo de M. Então AX mais MY menos 1 é M vezes alguém. Passo tudo para o mesmo lado. O que eu estou obtendo aqui? Estou obtendo uma combinação linear de A e M dando 1. Pela caracterização do MDC, isso significa que o MDC de A e M é 1, como a gente queria. Tudo bem? Consequência disso aí é que se o M que aparece aqui no ZM for um número primo, então o único elemento que não é invertível é o zero. Por quê? Porque os elementos invertíveis são aqueles que têm MDC 1 com o índice aqui. Como o P é primo, todo número que antecede o primo não pode ser divisível por ele. Né? Não tem fator comum com ele. Né? Então todos eles têm MDC 1 com o próprio primo. Portanto, o ZP estrela basta que você tire o zero aqui para obter todos os invertíveis no ZP. Ok. Então vamos fazer um exemplo aqui para obter os invertíveis no Z12. Né? Então Z12 é o que? Né? Z12 são todas as classes de resto na divisão por 12. Então tenho restos desde 0 até 11. Eu tenho 12 elementos aqui. Quais são os invertíveis? Tem que ver os representantes que têm MDC 1 com 12. Então eu tenho o 1, o 2 não, né? O 3 também não, o 4 não, o 5. O 5 tem MDC 1 com 12, o 6 tem MDC 6 com 12, então não está. O 7 está. O 8 não está também, tem MDC 4 com 12. O 9 também não está, porque tem MDC 3. Né? O 10 não está, tem MDC 2 com 12. E o 11 está. Tá? Então eu tenho o 1, o 3, o 5, aliás, desculpe, o 1, o 5, o 7 e o 11. Certo? São os elementos invertíveis no Z12. Tá? Uma aplicação direta da proposição anterior. Agora, quais são os inversos? Aí você tem que ir um a um e verificar a combinação linear, né, que dá 1 como combinação linear de 12 com ele. O 1 e o 11 são simples, tá? Eu posso deixar até como exercício aqui para vocês. O seguinte, ó. Um bom exercício aqui, ó. Exercício. Vamos fazer assim. A classe do M-1, M-1 em o inverso, né, da classe do M-1 é ele próprio. Vou colocar assim, em ZM. Fazendo aqui em cima do laço aqui, tá? Em ZM. Bom, então eu estou dizendo que o último elemento que aparece no ZM aqui, ele sempre é invertível e o inverso dele é ele próprio. Tá? Então um exercício aí para vocês. Tá? Então eu já teria o 1, o inverso dele é sempre ele próprio, né? Porque 1 vezes 1 é 1. Aí no caso a última classe que aparece no Z12 é o 11, certo? Então o inverso do 11 é o próprio 11. Se eu fizer 11 vezes 11 dá 121, né? Aí aqui eu achei aqui a combinação linear dando 1, né? Mas pelo exercício eu não precisaria fazer isso, né? Mas aqui a gente fez, né? Eu achei a combinação linear de 5 com 12 dando 1. Ó. 5 vezes 5 mais 12 vezes menos 2 deu 1. Toma a barra aqui. Aqui vai dar 0, né? Porque a classe do 12 é 0. Então está dando 5 vezes 5 igual a 1. Mesma coisa para o 7. 7 vezes 7 mais 12 vezes menos 4 dá 1. Né? 49 menos 48. Toma a barra aqui. Classe do 12 é 0. Então 7 vezes 7 está dando 1 em Z12. Então o 7 é o inverso dele próprio.
Nesse exemplo em particular aqui, os elementos são inversos de si próprios, mas isso não é uma regra, tá? Se você pegar um M maior aqui, né, M36, aqui a gente já vai fazer um exemplo, já vão aparecer elementos cujo inverso não são ele próprio, tá? Então isso aqui não é uma regra não, foi uma coincidência no caso do Z12, tá? O inverso dos elementos são eles próprios, os elementos invertíveis, claro, né? Bem, então tenta esse exercício aí depois, né? Opa, então, vou dar uma linha aqui. Aí. Então tá aqui, ó. Vamos achar o inverso do 7 em Z36. Primeiramente, por que ele é invertível, né? Porque o MDC de 7 com 36 é 1. Né? Então, pela proposição anterior, como esse MDC aqui deu 1, você está pegando a classe de resto no 36, no Z36, então o 7 tem classe invertível. Tá? Aqui eu listei já para você todos os invertíveis. Né? O que eu fiz? Eu olhei para todos os elementos do Z36. Quais são todos os elementos do Z36? São todas as classes de resto possíveis na divisão por 36. Então eu tenho 36 classes, né, no Z36. Vai desde o 0 até a classe do 35. Só que dentre essas, você tem várias que não são invertíveis. Né? Você tem várias classes de elementos que não têm MDC 1 com o 36. Os que têm MDC 1 com 36 são esses aqui que a gente listou. Né? Você teria que ir um a um e ir eliminando. Né? Então teria o 1, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31 e 35. Né? Nas primeiras tentativas aqui você pode até pensar que são só primos, né? Você já vê que o 25 aqui, ó, né? Não é primo, tem MDC1 com o 36, o 35 também não é primo. Né? Ok? Tudo bem. Então o que a gente faz para achar o inverso agora, pelo que a demonstração nos disse, né? Eu vou tentar obter uma combinação linear entre 7 e 36 dando 1. Né? Faço lá o chiqueirinho, ou se você notar que não é difícil de encontrar, né? 7 vezes 5 é 35, então se eu subtrair 35 de 36 dá 1. Então eu faço 7 vezes menos 5 igual a 30, mais 36 vezes 1 igual a 1. Achei a combinação linear, toma a barra em tudo aí. Eu tenho aqui a classe do 36, lembrando que vai dar 0. Então eu tenho que a classe de 7 vezes a classe de menos 5 dá a classe do 1. Portanto, o inverso da classe do 7 é a classe do menos 5. Como é que eu posso traduzir a classe do menos 5 para uma das classes de resto ali entre 0 e 35? Posso, por exemplo, somar 36 aqui dentro, não vai mudar nada, né? Porque a classe do 36 é o 0, né? Como se eu estivesse somando 0 aqui. Então a classe do menos 5 é a mesma classe do menos 5 mais 36, que dá 31. Certo? Então o inverso do 7 em Z36 é a classe do 31. Tudo bem? Exercício bacaninha para vocês aí, obtenho o inverso de todos os outros elementos aí. Ok? Então, obter o inverso de um elemento dado não é uma tarefa muito simples em geral. Né? Se o n aqui que você está tomando as classes de resto crescer muito, você vai ter no Zm muito mais elementos, e aí você encontrar o inverso de um elemento dado, em geral, você vê ali que é uma tarefa um pouco elaborada. Né? Você tem que fazer a combinação linear, resultando em 1, né? Foi o que a gente fez aqui. Né? Fiz a combinação linear de 7 e 36 dando 1 e encontrei esse elemento aqui. Agora, se o m aqui, o 36, ao invés de 36 fosse um número muito grande, seria um pouco mais complicado você achar o inverso. Mais para frente nós vamos ver outros resultados que permitem abordar de uma maneira diferenciada a obtenção desse inverso. Muito bem, uma outra coisa que é muito importante a gente tomar atenção, vou até colocar um asterisco aqui, é que tem que se tomar cuidado com a chamada regra do cancelamento. No conjunto dos inteiros, a chamada regra do cancelamento ela é válida. Né? O que é a regra do cancelamento? Se eu tiver dois números aqui multiplicados dos dois lados por um mesmo x que é diferente de zero, eu posso concluir que o a é igual a b. Né? Quer dizer, se a vezes x igual a b vezes x e esse x é diferente de zero, eu posso simplificar. É como se eu passasse o x dividindo. Né? Eu não falo assim porque lembra que a gente está no universo dos inteiros.
no universo dos inteiros eu não tenho operação de divisão, né? Eu não tenho elemento inverso multiplicativo. Certo? Então a gente não passa dividindo x, a gente aplica a regra do cancelamento, no fundo. Né? Ok? Então no conjunto dos inteiros vale essa regra do cancelamento se o x for diferente de zero. Okay? Entretanto, essa mesma regra não pode ser aplicada em geral no conjunto nos anéis EM. Tá? Eu posso ter uma coisa desse tipo, uma classe multiplicada, a classe A multiplicada com a classe C, dando igual a uma classe B multiplicada pela mesma classe C, mas a classe A ser diferente da classe B. Okay? Então, isso aqui não implica necessariamente que eu possa cortar essa classe C aqui. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar o Z6. Z6, ó, eu tenho a classe de 1 vezes a classe de 3 dá 3. Né? A classe do 5 vezes a classe do 3 dá a classe do 15. 15 Z6, o resto da divisão de 15 por 6 é 3. Então 5 vezes 3 está dando 3 também. Ou seja, 1 vezes 3 e 5 vezes 3 é a mesma coisa. Porém, evidentemente, a classe do 1 não é a classe do 5. Então eu não posso vir aqui simplesmente cortar esse 3. Tá? Então no ZM, em geral, não vale essa regra de cancelamento, e isso é muito importante ter em mente para não cometer esse erro, que é um erro que os alunos costumam cometer. Né? Ok? Então, dependendo do M, isso aí está ocorrendo porque a gente tem os chamados divisores de zero. O que é um divisor de zero? Vamos lá. Definição. Um elemento A do ZM é dito um divisor de zero se existir uma outra classe B não nula, tal que quando você multiplica A por essa classe dá zero. Certo? Enfim, que é justamente o que está dizendo aqui. Né? O zero é a tua classe vezes um outro, então o zero é divisível por A, no certo sentido. Né? Então, divisor de zero é isso. É um elemento que tem uma outra classe não nula, isso é importante, que multiplicado por ela dá zero. Se eu permitisse zero aqui, não teria graça, né? Porque qualquer classe vezes zero vai dar zero. Né? Ok? Vou subir aqui. Ok? Então, o cancelamento aqui não pode ser feito em geral, tá? Mas vale a gente dizer o seguinte: se esse elemento C que está multiplicando os dois lados for um elemento invertível, aí você pode fazer o cancelamento. Tá? Aí eu posso fazer o cancelamento. Por quê? Porque se o elemento C for invertível nessa igualdade aqui, eu multiplico os dois lados pelo inverso dele. Eu multiplico os dois lados pelo C menos 1. Então eu vou ter o quê? AC barra igual a BC barra. Multiplico os dois lados por C barra menos 1, que é o inverso do C. Arranjo a coisa aqui pela associatividade. Aí C vezes C menos 1 é 1. Né? A mesma coisa aqui, C vezes C menos 1 é 1. Então eu vou estar concluindo que o A é igual a B. Então, se o elemento que está multiplicando os dois lados for invertível, então eu posso concluir a eliminação do C, o cancelamento do C. Note ali no exemplo anterior que o que acontecia? Eu multipliquei aqui nessa igualdade, ó, eu tenho 3 multiplicado dos dois lados nessa igualdade. Eu não posso simplificar o 3 por quê? Porque o 3 está no Z6, o 3 é invertível no Z6? Não, né? Porque o MDC de 3 com 6 é 3, não é 1. Um elemento só é invertível se tem MDC 1 com o índice aqui, né? Então por isso que eu não poderia ter cancelado esse 3 aqui, certo? Depois a gente pode demonstrar que os elementos não invertíveis eles são divisores de zero, não é difícil você verificar isso. Certo? Então, num conjunto ZM, você tem os elementos invertíveis e os que sobram são divisores de zero. Okay? Você pode até fazer como exercício esse exemplo. Okay? Tá aí, vamos até acrescentar esse exemplo aí. Né? Então, exercício, mostre que os elementos não invertíveis de Zn, né? Deixa eu copiar aqui os limites não invertíveis de Zn. Opa, desculpem gente, eu tô com essa tela aberta aqui um tempão, né? Espero que não tenha afetado muito aí. Depois vocês acompanham lá nas notas. Só vi agora que essa tela estava aberta aqui.
Enfim, deixa eu voltar aqui então. Então só para voltar rapidinho aqui, né? Acho que eu tinha aberto a tela aqui, né? Então aqui eu fiz o exemplo do inverso do 7 em Z36. Aqui eu listei todos os invertíveis do Z36, né, que são todos os que têm MDC1 com 36. Para achar o inverso do 7, né, o 7 está ali na lista, ele é invertível, né, tem MDC1 com 36. Eu faço a combinação linear dele com 36 dando 1. Okay? Eu vi que o elemento que aparece aqui é menos 5. Então o inverso do 7 é a classe do menos 5. Para eu localizar a classe do menos 5 ali dentro, né, que teria que estar representada por um número entre 0 e 35, eu só somei 36 dentro. Né? Se eu somar 36, como a classe do 36 é a classe do 0, é a mesma coisa que eu não estivesse somando nada. Né? Mas quando eu faço menos 5 com 36, isso dá 31. Então a classe do menos 5 é a mesma classe do 31. Portanto, o inverso do 7 em Z36 é a classe do 31. Né? Aqui eu estava comentando a regra do cancelamento. Né? Eu não posso cancelar em geral no ZM, né, como eu faço nos inteiros. Né? Por que eu não posso cancelar? Porque esse elemento C pode ser um divisor de zero, né, como foi esse exemplo aqui. Né? Tem 1 vezes 3 igual a 5 vezes 3, né, que é a mesma classe do 3 dos dois lados, porém o 1 é diferente do 5. Né? Eu não posso cancelar esse 3 aqui, porque o 3 não é invertível. Né? Então o exercício aqui que a gente estava comentando peço para vocês fazerem aí, mostra que os elementos não invertíveis de Zm são divisores de zero. Divisores de zero. Certo? Então esse procedimento do cancelamento, ele é muito utilizado em equações, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então você tem que tomar bastante cuidado no uso da regra do cancelamento. É uma equação que eu quero dizer aqui nesse sentido, é uma equação como essa aqui. Ó. Resolva a equação 16x congruente a 8 módulo 10. O que significa uma raiz para essa equação? O que significa uma solução para essa equação? Significa um valor de x que satisfaça essa congruência. Um valor inteiro de x que, quando multiplicado por 16, resulte um número que tem o mesmo resto que 8 na divisão por 10. Né? Ok? Então a maneira de resolver essa equação seria eu traduzir essa equação para o contexto de classe de resto Z10. Né? Quer dizer, eu posso pegar aqui a classe do elemento 16x, tem que ser a mesma classe do 8 em Z10. Poderia traduzir dessa forma. Então eu teria aqui que a classe do 16 vezes a classe do x é a classe do 8. Ou, equivalentemente, qual é a classe do 16 em Z10? O resto de 16 por 10 é 6. Então a classe do 16 é a mesma coisa que a classe do 6. Então essa equaçãozinha aqui se traduziria como 6x igual a 8. Né? E aí um aluno mais apressado faria o seguinte, né? Bom, a classe do 6 é a classe do 2 vezes a classe do 3, a classe do 8 é a classe do 2 vezes a classe do 4. Então ele pega aqui e simplifica esse 2 aqui. Ó. Simplifica o 2. O que ele cometeu? Ele cometeu um erro aí, porque eu não posso simplificar porque o 2 é um divisor de zero. Né? O 2 não é invertível no Z10. O MDC de 2 com 10 não é 1. Certo? Então esse elemento 2 aqui não é invertível, então eu não posso vir aqui e simplesmente simplificar isso aqui. Certo? Você estaria cometendo esse erro aí. Tá? Mas enfim, dando continuidade aqui nessa resolução, o aluno resolveria a equação. Né? Então ele simplificou, cometeu um erro, chegou nessa equação, 3x igual a 4 em Z10, né? Em Z10. Aí ele nota que o 3 é invertível no Z10, né? Porque o MDC de 3 com 10 é 1. Ele localiza o inverso do 3 como sendo 7, né? De fato 3 vezes 7 é 21, o resto de 21 por 10 é 1, então de fato o 7 é o inverso. Então ele vai multiplicar os dois lados por 7. Quando eu multiplicar esse lado aqui por 7, vai dar o 1, né? Vai isolar o x, ó, vai dar 7 vezes 3, 21, classe do 21 é 1. Multiplicou o 7 do outro lado, dá a classe do 28. 28 dividido por 10 tem resto 8. Então ele está chegando que o x barra aqui tem que ser 8. Okay? Então a classe do inteiro x que resolve a equação segundo a resolução dele seria a mesma classe do 8.
Ou seja, traduz isso aqui para congruência de novo. O que significa a classe do x ser a mesma classe do 8 em Z10? Significa que x é congruente a 8 módulo 10, porque pela definição de congruência significaria que a diferença de x com 8 é um múltiplo de 10. Então x menos 8 é 10k, com k inteiro. Então, isolando, você acharia a solução geral da tua equação original lá. Né? A tua equação original é essa. Ele estaria dizendo que o x que tem que aparecer aqui dentro para isso aqui valer é um x com essa cara aqui. 8 mais múltiplos de 10. Então ele estaria achando essas soluções aqui. 8, 18, 28, 38, 48 e para baixo aqui o menos 2, menos 12, etc. Porém, a gente já adiantou que ele cometeu esse erro aqui. Ó, né? Ele cometeu esse erro ao simplificar por 2, que é um elemento não invertível. Você não pode aplicar a regra do cancelamento aqui. Lembra que a gente só pode aplicar a regra do cancelamento em Zm quando o elemento comum que está multiplicado dos dois lados for invertível. Então a maneira correta seria o quê? Pega a equação, traduz para o contexto, aqui, ela já está aqui no contexto de módulo, de congruência, né? O que significa isso aqui? Significa que a diferença de 16x com 8 é um múltiplo de 10. Então 16x menos 8 é múltiplo de 10. Okay? Aqui a gente está no contexto dos inteiros. Essa é uma igualdade envolvendo apenas números inteiros. Então aqui eu posso fazer uma simplificação. Certo? Aqui eu posso. Então eu tenho aqui, ó, 16x menos 8 igual a 10k. Vou dividir tudo por 2. Dividir tudo por 2. Né? Vou colocar o 2 em evidência no fundo. Né? E aí aplicar a regra do cancelamento. Eu tenho 8x menos 4 igual a 5x, 5k. Né? Então eu tenho aqui 8x menos 4 é um múltiplo de 5. Então agora eu retraduzir essa igualdade aqui no que? Numa outra congruência. Agora uma congruência módulo 5. Então eu estou dizendo que 8x é congruente a 4 módulo 5. Okay? Então agora eu posso traduzir essa coisa no contexto do Z5, certo? Então eu tenho que a classe do 8x é a mesma classe do 4 em Z5. Então 8 vezes x barra é igual a 4 barra em Z5. Ou equivalentemente o seguinte, né? A classe do 8 no Z5 é o quê? O resto de 8 por 5 é 3. Então a classe do 8 é a mesma classe do 3. Então essa equação aqui em Z5 vira 3x igual a 4. Certo? Agora o 3 é um invertível no Z5. E o inverso é 2, a gente já tinha visto lá atrás. 3 vezes 2 é 6, que é a mesma classe do 1 no Z5. Então eu vou multiplicar a equação por 2 dos dois lados, que é o inverso do 3. Né? Multipliquei por 2. O lado esquerdo aqui vai ficar 6x, que no fundo é 1, né? 1 vezes x. E o lado direito vai ficar 2 vezes 4, 8. Classe do 8 é a classe do 3. Então você conclui que o x que resolve a equação é congruente, é o x que tem a mesma classe do 3 em Z5. Se você traduzir isso aqui em termos de módulo, né, de congruência, eu tenho que x é congruente a 3 o quê? Módulo 5. Traduzindo, x congruente a 3 módulo 5 significa que a diferença de x e 3 é múltiplo de 5, ou seja, x é 3 mais 5k, um k inteiro. Então aqui você está achando de fato todas as soluções daquela equação original sem cometer erro no meio do caminho. Então note que aparecem as soluções que você tinha obtido antes, né? As soluções eu coloquei em preto, porém apareceram muitas outras que você não tinha lido no passo anterior quando você cometeu o erro. Né? No passo anterior, entre 18 e 8 e 18, eu tinha, por exemplo, aqui o 13. Entre, qual era a outra que aparecia? Entre menos 2 e 8, eu tenho aqui o 3. Tá vendo? Então, existiam muitas mais soluções do que aquelas que foram obtidas com o erro cometido. A gente vai voltar a fazer equações com essa cara, tá? Mas fica desde já essa observação sobre a regra do cancelamento. Ok? Vou encerrar por aqui. Obrigado pela atenção e espero agora a gente conseguir atualizar esse conteúdo. Até a próxima. Valeu!